Olá, gente, estamos de volta aqui então. Grazi, muito obrigado pela palestra, um assunto riquíssimo, um conteúdo muito bom. E trago agora então para conversar conosco o Renato que é administrador da Aliança de Misericórdia já há 7 anos, está utilizando o radar já há algum tempo também, e vai conversar um pouco conosco sobre o dia a dia, né, das dificuldades, dos cenários que se encontram na gestão de uma entidade do terceiro setor. Muito bem-vindo, Renato, um prazer ter você conosco Legal. aqui. Então, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho de quais são os trabalhos que a Aliança da Misericórdia realiza, né? O que a entidade faz, né? Se você puder contar um pouquinho para o nosso público. Claro. Primeiro, muito obrigado. Obrigado, Daí. Obrigado, Grazi. Obrigado, a WK, por esse convite. Eu acho que é muito importante, né, o assunto tratado aqui. Mas começando um pouquinho, falando um pouco da Aliança, né? A Aliança é uma associação sem fins lucrativos. Ela foi fundada em janeiro do ano 2000 por dois padres e uma missionária, o padre Henrique e o padre Antonello, que tinham a missão de resgatar a dignidade humana através da evangelização, de obras sociais e da educação. Hoje, com 21 anos de idade, conta com 280 colaboradores, né, CLT, mais de 220 missionários de comunidade de vida, né, que trabalham na evangelização, e hoje nós estamos espalhados em mais de 33 cidades no Brasil e também em 7 países, né? Nós estamos na Bélgica, em Portugal, na Itália, em Moçambique, na Venezuela e na República Dominicana. E a Aliança hoje, ela atua nas seguintes frentes, né? Então, hoje nós temos 3 creches, 3 CCAs, que são aqueles contraturnos escolares. Eles estão localizados dois ali na Parada de Taipas, na região noroeste de São Paulo, e um na Favela do Moinho, que é na região central de São Paulo. Também temos 3 núcleos de convivência, que oferecem à população de rua atendimento às necessidades básicas, né, como alimentação, higiene, atendimento social e jurídico, e também cursos profissionalizantes. Nós temos aqui, nós chamamos de Casa Restaura-me, é uma casa aqui no centro de São Paulo, no Brás, que atende hoje uma média de 600 pessoas em situação de rua por dia, e lá nós temos um curso que formamos as pessoas em situação de rua como eletricista. Esse curso, inclusive, é certificado pelo Senai. E os outros centros de convivência também estão localizados na Amazônia e também em Belo Horizonte. Temos também um SASF, que é um serviço de assistência social, que atua com 1.000 famílias em situação de risco. Temos 4 Casas Lares, que é um serviço de acolhimento institucional, né, destinado a crianças e adolescentes. Temos 3 casas de triagem, que têm o objetivo de prestar um acolhimento temporário a essa população em situação de rua. Então, eles querem sair da rua, eles passam um mês nessa casa de triagem para depois ingressar num processo de restauração. Essas casas hoje são localizadas, uma em São José dos Campos, outra em Rio das Pedras e outra em Barbalha, no Ceará. Temos também 6 casas de acolhida, né, onde esses acolhidos trilham um caminho durante um ano, que através de atividades de laboraterapia, atividades comunitárias e de fé, buscam uma vida nova, né? E essas 6 casas estão localizadas em Piracicaba, em Alfenas, em Barbacena, em Divinópolis, em São José dos Campos e em Barbalha, também no Ceará. E daí, não contente com esse tamanho todo da Aliança, né, recentemente nós recebemos de doação a área de 600 mil metros quadrados na cidade de Salto, onde nós temos o sonho, o nosso fundador tem um sonho de criar um bairro, uma cidade, onde essas pessoas que depois que ficaram um ano nessas nossas casas de acolhida ainda não tenham para onde ir. Então o sonho é a construção de 300 casas nessa área, é uma área muito bonita, localizada entre Salto e Indaiatuba, para receber essas pessoas, né? Então, esse é um pouquinho o tamanho da Aliança. Como é que são as nossas verbas, né? Então, hoje nós recebemos 38% de verba pública, 46% das nossas verbas são através de sócios, de doações nacionais e doações internacionais. Temos 4% de parceria com pessoa jurídica,
temos algumas parcerias importantes, e 12% que são outras receitas. Então, nós temos um trabalho muito grande na nota fiscal paulista, que é uma fonte de receita bastante importante, a nossa loja, que nós temos lojas, e também a área de eventos, né? Então, esse é um pouquinho da aliança. Quanta coisa, hein, Renato? Quanta coisa. E que obra interessante e bacana. Conta um pouquinho para a gente agora, por favor, das dificuldades que você vê aí no seu dia a dia enquanto administrador de uma entidade. Você enfrenta e que dificulta o teu trabalho? Tá. Eu acho que a maior dificuldade, né, o maior desafio é a diversidade de frentes que a aliança tem, né? Hoje todas as informações são centralizadas num único setor financeiro, que administra hoje mais de 60 contas correntes e mais de 75 centros de custos. Então, mensalmente, nós temos que receber todas as informações, compilá-las, a fim de contabilizá-las para ter o gerenciamento dessa movimentação financeira, né? Acho que, como a Grazi falou, a necessidade da transparência é muito importante. Mensalmente temos que prestar conta. Também, hoje nós prestamos conta para a Secretaria Municipal da Assistência Social, né, da SMADES, a Delegacia Regional de Ensino, as DREs, ao CONDECA, que é o Conselho Estadual da Criança e Adolescente, e também para todas as parcerias pessoas jurídicas, né? Também para os doadores e também para os sócios, né? Porque eu acho que isso é importante, como a Grazi falou, a importância da transparência. E uma outra dificuldade é essa gestão jurídica e patrimonial, também falada pela Grazi, que a Aliança hoje conta com mais de 30 imóveis próprios, aluguéis, comodatos e também mais de 50 veículos, né? E além de todos os bens que são contidos nessas unidades, né? E essa doação, como ela recebe uma geladeira, ela recebe numa casa A, ela passa para uma casa B, a hora que você busca essa informação, ela já está na casa D, e a hora que você vai buscar essa informação de novo, essa geladeira estava velha e já está destruída. Então, a transparência e também a gestão patrimonial é muito importante. Interessante. Eu sei que você tem estruturado aí no teu plano de contas uma DRE para cada unidade de negócio, mais ou menos dentro do que a Grazi apresentou. Como é que a tecnologia te ajudou a conseguir estruturar isso de uma maneira que você tenha as informações necessárias para fazer o teu controle e também toda essa questão de prestação de contas, né? Como é que foi esse processo de colocar isso tudo no ar e chegar no ponto que você tem essa DRE de cada unidade? Para nós é muito importante essa separação por centro de custo, né? Hoje, como eu falei, os nossos 75 centros de custo são divididos entre os custos administrativos, os sociais, o de educação e de evangelização. Com isso, a gente consegue ver individualmente cada centro e também por blocos, que nos dá a possibilidade de análise entre períodos de um ano do outro. Então, a gente consegue comparar qual é o percentual do administrativo, qual é o percentual do social e como é esse resultado através da DRE. O uso do radar tem nos facilitado muito nossa integração, né? Pois utilizamos o radar folha, o radar financeiro, o radar compras, o radar contábil, então isso tem facilitado. E recentemente a gente adquiriu também de vocês uma nova empresa, porque, como eu falei, a Associação Aliança de Misericórdia é uma ONG sem fins lucrativos. E nós temos também a Organização Religiosa Aliança de Misericórdia. Então, nós adquirimos também da WK e conseguimos ver juntos e podemos ver separados que essas receitas estão segregadas. Então, hoje a gente consegue segregar, além de todos os blocos da civil, também os blocos da organização religiosa, né? E ao fim de auxiliar, hoje também nós estamos migrando todos os nossos sócios hoje, que são mais de 5 mil sócios, nós estamos migrando agora, né, nesse mês, para o sistema Radar, e ele fará a emissão dos boletos e fará o gerenciamento de todo o contas a receber da Aliança. E também vamos utilizar a carta de boas-vindas, vamos utilizar as cartas mensais e vamos também utilizar as cartas de agradecimento. Que legal saber que a gente está ajudando vocês. Eu quero trazer a Grazi para essa nossa conversa agora, e dentro desse cenário de estruturação contábil
de prestação de contas, de transparência, Grazi, quais são as dicas que a gente pode trazer, né, os cuidados especiais para que isso seja estruturado, né? O que você pode trazer de dica para quem está assistindo a gente? Bom, eu entendo como um ponto de atenção muito importante, né? Primeiro, conhecer a legislação. Tem normas específicas para essas instituições no que se refere ao reconhecimento de receitas e despesas, né? Hoje, como a gente bem viu ali na palestra, né, as normas contábeis elas determinam como deve ser escriturado as receitas e despesas dessas instituições. Por exemplo, a norma determina que as contas sejam escrituradas separando as contas de gratuidade ou não. Então, olha, se a instituição tem esse tipo de prática, né, de gratuidade nos serviços, no público dela, da comunidade dela, ela precisa ter essa escrituração específica dentro do plano de contas. Outro exemplo que também é determinado pela norma é que as contas de receitas e despesas elas sejam segregadas por atividades. Então, e aqui entra um segundo ponto que eu também acho muito importante, é que, além de conhecer a legislação, é conhecer muito bem a missão, o estatuto dessa instituição, o planejamento estratégico dela, para saber que tipo de projetos ela executa, quais são as atividades que ela executa, porque isso vai impactar, sim, lá na criação do plano de contas dela. Outra questão é se ela recebe subvenção governamental. Também a norma contábil determina que esse tipo de informação tem que ser evidenciado em contas de recursos recebidos específicos. Isso também precisa constar lá no plano de contas. Então, eu considero como sendo muito importante ter um bom conhecimento na legislação, no estatuto dessa instituição. Outro item que pode se destacar também é se essa instituição ela precisa prestar contas, por exemplo, lá para o Tribunal de Contas do Estado, para a Prefeitura do município, porque essas instituições elas solicitam prestação de contas, né, mais específicas. Então, também é preciso conhecer esse tipo de informação que são exigidas pelo Tribunal de Contas, pela Prefeitura do município, para poder estruturar o plano de contas, né, da forma que se deseja extrair essa prestação de contas. Não sei se o Renato tem algo para agregar em relação a isso. Grazi, eu concordo muito com você, né? Eu acho que a contabilização da informação de uma despesa ou de uma receita, ela é importantíssima. Ela pode distorcer todo o resultado, ela pode impactar negativamente numa prestação de conta. Então, fazer uma análise errada de um centro de custo ou de um grupo de contas é muito importante que seja classificado de uma forma correta. Então, eu concordo muito com você sobre esse assunto. Pelas dicas aí, Grazi, realmente mostra a complexidade que existe relacionada a esse tema e a necessidade de conhecimento e de informação para que a gestão da entidade seja feita da melhor maneira possível. Renato, quando você estava falando um pouquinho das receitas ali, né, das fontes de recurso que vocês têm, você trouxe uma questão que vocês têm algumas operações comerciais também que ajudam a manter a entidade. Ou seja, né, vocês criaram algum mecanismo aí para buscar, né, uma forma de se sustentar sem depender talvez tanto de iniciativa pública ou mesmo de doações. Como é que surgiu essa iniciativa dentro da aliança e quais são as dificuldades que isso você encontra nessa gestão? Porque aí você acaba tendo necessidades de gestão comercial também, né? Você começa a ter questões tributárias envolvidas a isso. Como é que isso surgiu e o que você enfrenta aí de dificuldades principais? Hoje nós temos algumas operações comerciais, né? Por exemplo, nós temos a loja, inclusive está no site, tudo. Temos os bazares, né? Então bazares espalhados nas cidades. E daí nessas casas de acolhida, como eu comentei, nelas tem um trabalho que é feito pelos acolhidos. Então lá nós temos horta, lá nós temos um aviário, lá nós temos chiqueiro, plantação de oliveiras, plantação de feijão, de mandioca, de milho, produção de queijos artesanais, queijo de cabra no Ceará, produção de bolachas aqui e massas aqui em São Paulo. Então a gente tem uma diversidade grande na localização de cada operação, né? E a principal dificuldade
que a gente percebe, a princípio de horta aviária, que é a mão de obra que vem desses acolhidos, né? Devido a pouca experiência e a grande rotatividade, e também a venda desses produtos, porque devido à inconstância de volume, né? Então, como a gente não é profissionalizado e tem uma produção específica, devido à inconstância desses volumes, dificulta estabelecer uma relação com o comprador. Uma hora você tem uma quantidade enorme de ovos, uma hora você não tem. Daí você leva vai para vender, você não consegue vender, né? Então, e além disso, toda a parte contábil que tem por trás, né? Então, por exemplo, recentemente a gente está fazendo um trabalho agora da abertura do ICM para o Ceará. Então, você tem desde temos que fazer o registro da ata, daí temos que pedir autorização à Secretaria do Estado para a emissão da nota fiscal, daí comprar o cupom fiscal, né? Vamos emitir cupom fiscal, vamos emitir nota, a DANF, né? Vamos emitir o boleto bancário. Então a gente tem essas dificuldades, mas que a gente tem se virado bem com isso, né? Recentemente a gente nós temos uma produção de bolacha bastante importante aqui na cidade de São Paulo, aqui pelo Vila Core, e a gente vende em alguns estabelecimentos, e daí os estabelecimentos nos ensinam também, né? Como pode ser feito a emissão da nota, a emissão do boleto, e daí a gente tem aprendido também com esses clientes, né? Processo de parceria mesmo para viabilizar toda a operação. Muito legal, Renato. Renato, indo para o encerramento desse nosso evento, eu queria que você trouxesse algumas dicas aí para os gestores e entidades que estão nos assistindo, do que eles podem pensar e trazer como inovação, como melhoria nos processos de gestão das suas entidades. O que você traria de dica para eles aqui? Eu acho que a maior dica, principalmente de um gestor, é amar o que faz. Porque um gestor não consegue trabalhar 6, 8, 9 horas por dia. Trabalha mais, trabalha de noite, final de semana, por amor, né? Então, isso é muito importante, amar o que faz, né? O segundo é ter boas parcerias, né? Hoje nós temos a parceria com vocês, temos a parceria com uma empresa de auditoria, que é a Audisa, com a Quality Associados, né? Então, ter boas parcerias, a gente consegue crescer muito mais nesse aprendizado, né? E como a Grazi falou, ter um bom plano de contas, né? Esse plano de contas para uma produção de relatórios por cento de custo. Porque esse plano de contas é a espinha dorsal, né? É o cérebro, né? Se a gente não consegue ter isso, depois a expansão para as áreas é muito complicado. E ser um gestor de uma entidade do terceiro setor, ou até mesmo de uma empresa, acho que é como ser um maestro de uma orquestra. Cada músico é um departamento que tem as suas obrigações, que tem os seus deveres, para que o conjunto da obra saia bem, né? Na aliança, cada departamento tem as suas regras, sua estrutura, mas pensando que o financeiro é o funil, a contabilidade e o fluxo de caixa são muito importantes para ter esse funil complexo, né? Então, não adianta dar a importância, né? Um violão é tão importante quanto um piano, quanto qualquer outro instrumento. Então, eles são instrumentos que, se tocarem errado, se fizerem errado, se contabilizar de uma forma errada, o conjunto da obra sai de uma não conforme. Então, acho que é isso que é a dica, ter essa visão aberta, né? Porque, como eu falei, né, espalhado em mais de 33 cidades, 75% de custo, 36 CNPJs, né, filiais, né? Então, isso é muito difícil, você ter uma gestão unificada de tudo. Então, é ter bons músicos nas pontas que tragam resultados. Acho que isso que é importante. Que show, Renato. Essa dica, na verdade, é uma dica para qualquer gestor em qualquer ponto, né? Essa comparação que você faz aí com o maestro é muito legal. Muito, muito obrigado mesmo. Pessoal, eu quero aqui deixar o agradecimento a todos que nos assistiram, um agradecimento especial à Grazi e ao Renato por terem topado esse desafio da gente falar um pouquinho sobre gestão para entidades do terceiro setor. É um segmento onde a WK atua com bastante força. Quem tiver qualquer dúvida aí,
que queira nos procurar, a gente está à disposição, é só entrar em contato conosco através do site, através dos nossos meios de contato, a gente vai fazer esse atendimento para quem estiver interessado. E se eventualmente teve alguma pergunta, eu acho que teve alguma pergunta que ficou aqui sem resposta, a gente vai fazer essa resposta depois, posteriormente, por e-mail, para a pessoa que fez a pergunta. Esse conteúdo vai ficar disponível também, né? A gente vai disponibilizar aí para quem quiser rever, tirar algum detalhe, depois vai ficar disponível para vocês receberão um link. E, de novo, agradeço demais a participação de todos. Grazi, muito obrigado. Renato, muito obrigado pelo teu tempo disposto conosco aí. Obrigado, gente. Foi um prazer estar participando aqui com vocês. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Até mais.